nós já fizemos aqui uma explicação geral em relação a essa primeira aula, né, com toda aquela estrutura, explicando acerca do o próprio nome teontologia, né, e também trazendo já algumas distinções entre a teologia no sentido lato e no sentido estrito. Agora falando acerca da natureza de Deus, sobre as características, né, do nosso estudo aqui, da nossa investigação, que ela não tem como pretensão esgotar todo o conhecimento acerca de Deus, porque isso seria impossível, ok? Então o que estamos fazendo é analisando de uma forma séria, de uma forma sistemática, aquilo que a Sagrada Escritura nos revela acerca de Deus, acerca da pessoa de Deus. Então para isso estamos fazendo aqui algum caminho, né? Estamos analisando aqui alguns aspectos importantes e contribuindo com importantes materiais, né? Com materiais de referência de pessoas que de fato têm se empenhado, se dedicado nesse estudo. Já trouxemos aqui Archibald Rodiger, fizemos uma leitura aqui, ele fala um pouco sobre conhecimento inato, sobre intuitivo. Então, analisando alguns aspectos aí que já são relevantes em relação a essa análise, né? Como existe de fato algo que é inato, a necessidade do homem em conhecer, em buscar mais acerca de Deus. E existe algo também que é intuitivo, que ele deduz a partir das evidências que ele encontra na natureza. E agora eu quero trazer outras contribuições com o livro A Religião Cristã, ok? A Religião Cristã, ainda falando acerca da natureza de Deus e também acerca de conhecimento. Então, quando a gente começa a estudar acerca disso, olhando de uma forma mais metodológica, existem alguns questionamentos sobre a possibilidade de conhecer a Deus, a possibilidade de adquirir algum conhecimento que seja cientificamente válido, ok? Pelos padrões aí do racionalismo, pelos padrões aí do empirismo, que alegam que só é possível concordar, ou só é possível admitir um conhecimento que possa ser provado por esses critérios. Então a gente vai analisar aqui e ver que de fato existem algumas possibilidades para que possamos analisar este conhecimento adquirido e entender que essa busca, esse estudo, né, essa investigação acerca de Deus, ela está sim fundamentada em algo sólido, está sim fundamentada em algo sistemático, metodológico, ok? Algo que é conduzido com profissionalismo, né? Não simplesmente deduções ou especulações, né? Coisas com tanta ambiguidade, né? Mas sim que é algo dirigido, é algo que é alcançado também por meio do raciocínio. Agora, é claro que o raciocínio humano, ele não nos conduz a um conhecimento mais especial, um conhecimento mais particular acerca do Deus bíblico, mas ela nos aponta, nos indica que há sim na humanidade um desejo, uma necessidade pelo conhecimento ou pelo contato com Deus. Então nós, analisando de forma antropológica, sociológica, né, fazendo análise, coletando essas informações que estão espalhadas aí ao longo das sociedades, vemos que de fato isso está bem claro, né, isso está bem demonstrado. Então conseguimos chegar até aí, né, por meio dessa via, vamos dizer assim, a evidências que apontam de uma forma generalizante. Então há o desejo, há o interesse, tá certo? Há uma busca que é observada na coletividade em relação a essa necessidade de um contato com Deus. Ele está presente aí, está impresso, né, na alma de todos os homens. Agora, fora isso, para chegar num conhecimento mais especializado, aí nós temos como caminho a Sagrada Escritura, que é a autorrevelação de Deus, quando Deus se revela pessoalmente por meio desses textos que estão registrados, né, todo o conteúdo canônico que chegou até nós. E aí é uma autorrevelação. Então Deus vai pegar aquele conhecimento que era um tanto ambíguo, né, que era generalizado, e vai agora estreitar num conhecimento acerca do verdadeiro Deus, o conhecimento acerca do Deus que se revelou pela Sagrada Escritura e que desenvolveu todo um plano salvífico que chega até nós por meio do Senhor Jesus Cristo e que por meio dele recebeu a ordenança de que fosse comunicado a todas as pessoas. Então aí temos um conhecimento do Deus verdadeiro, mas por essas vias de investigação racionais conseguimos já detectar na humanidade esse desejo que está bem difundido de ter um conhecimento maior acerca de Deus. Vamos agora trazer um referencial aqui, conforme eu já indiquei.
para analisarmos essa questão um pouco mais de perto. Veja só, o livro, como eu já falei, é A Religião Cristã. A religião cristã na sua expressão doutrinária. A religião cristã na sua expressão doutrinária. Edgar Jung Mullins, da editora Agnus. Tá? Editora Agnus. Vamos para a página 57. Página 57. Vamos ver o que diz aqui no livro A Religião Cristã em sua expressão doutrinária. Diz o seguinte: a questão que se destaca já de início em um tratado de teologia é a seguinte: podemos conhecer Deus? Se respondermos na afirmativa, somos confrontados com outra questão: como conhecemos a Deus? Então, primeiro, se podemos conhecer a Deus, se há algum meio de investigação acerca de Deus, se sim, qual é? Como se pode proceder, né, nessa investigação? Essa última pergunta conduz, por sua vez, a mais uma outra questão: como o conhecimento está relacionado com a fé? Porque uma vez que Deus é Espírito, né, como já temos analisado a partir das revelações, as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, Deus é Espírito, e importa que quem o adore em Espírito e em verdade. Muito bem. Mas foi dito que se pode conhecer a Deus. Então, como o conhecimento humano dentro do âmbito da racionalidade está relacionado com a fé, que é um outro âmbito de existência, tá certo? É um âmbito espiritual. Então, como é que há uma interação entre eles, entre o conhecimento humano e o âmbito da fé? Como é que eles podem se comunicar? E, finalmente, tendo sido satisfatoriamente respondidas todas essas perguntas, precisamos definir as relações entre o conhecimento religioso e as outras formas de conhecimento. Conhecimento religioso e as outras formas de conhecimento. Em tela, você tem aí parte da imagem, né, daquilo que explicamos na sistematização que eu fiz na lousa, e um texto que vai trazendo aqui o principal daquilo que estamos aproveitando dessa referência. Na primeira parte dele, que está destacada, diz: a relação entre o conhecimento religioso e outras formas de conhecimento. Então, como mesmo sendo uma investigação, mesmo sendo uma pesquisa em relação a algo que é espiritual, nem por isso é uma investigação irresponsável, nem por isso é uma investigação sem método. Ok? É isso que esse autor vai deixar muito claro, e que é muito importante para a gente desmistificar certas teorias de que, na verdade, toda religião advém de mera especulação, que toda religião, toda manifestação de fé é arbitrária, tá ok? Então temos aí um meio de investigar esta situação e perceber que, na verdade, existe sim uma metodologia, existe um respeito, sim, tá certo, a esta forma séria, né, de adquirir conhecimento. Veja, a definição de conhecimento e de religião. Definição de conhecimento e de religião. A seguinte definição fornece resumidamente os elementos essenciais de conhecimento. O que é o que é evidente por si mesmo na natureza da razão. O que é evidente por si mesmo na natureza da razão. Os axiomas matemáticos. Então, o axioma é uma verdade autoevidente. Então você tem aí algo que não precisa de mais investigações para se comprovar a sua verdade, que é algo óbvio, que está claro aí para todas as pessoas. Os axiomas matemáticos, do tipo: uma linha reta é a menor distância entre dois pontos. Eis aí um axioma. Ok? Então não vai haver contestação, porque é algo muito óbvio, é algo que está claro para todas as pessoas. Uma linha reta é a menor distância entre dois pontos. Ilustram bem isso. Eis aí então uma questão axiomática, né? O que ocorre imediatamente, o 2 agora, o 2. O que ocorre imediatamente na experiência, como no caso de um homem que vivencia as manifestações da natureza em uma tempestade de raios e trovões. Então, ele, diante dessa manifestação, ele apreende, né, algumas informações. Algumas coisas vão passar a constituir seu conhecimento a respeito desse fenômeno, dessa manifestação. O 3 agora. 3. O que é inferido naturalmente do que se vê. O que é inferido naturalmente do que se vê. Como um relâmpago ter atingido uma árvore, inferido da condição na qual se encontra o tronco partido.
Então existe algo axiomático, algo óbvio, ok? Pode-se dizer até que é algo que está inato, uma vez que ele tem razão, ele tem inteligência, então ele já faz algumas observações que são óbvias. E segundo, existem os fenômenos externos, que comunicam para ele algumas situações. E em terceiro, existe essa questão da inferência a partir da observação. Então mesmo que ele não tenha estado presente no momento em que o raio caiu na árvore, logo após uma tempestade acontecer e ele chegar até o local e perceber que a árvore está queimada, está partida, ele pode inferir por meio da razão de que ela foi atingida por um raio, ok? Então, claro, com maiores investigações ele terá total certeza ou não, mas ele já pode inferir de uma forma segura, né, a partir desses critérios apresentados, ok? Note-se que nessa definição há um fator interno de conhecimento, a própria razão, ok? Aquilo que é axiomático para ele, a sua própria razão, aquilo que é lógico, que é óbvio para ele. Há também um fator externo, algo que poderá vir de fora, as informações dos fenômenos que acontecem à sua volta, que imprimem nele, né, que trazem para ele informações acerca do mundo, né? Há também algo que pode vir de fora, e muitas vezes vem, mas que ocorre imediatamente em nossa experiência. Há também um procedimento de dedução que inclui tanto o fator interno, a razão, as informações óbvias que ele já tem, o próprio raciocínio, né, que ele desenvolve, quanto o fator externo, o objeto ou objetos que ocorrem em nossa experiência imediata. Então, uma vez que há, né, a capacidade dele de raciocínio, há fenômenos que acontecem à sua volta, a investigação que ele faz sobre os fenômenos vai produzir, né, as suas inferências, vai produzir, né, as suas teorias. Então, a partir daí ele tem uma investigação segura, uma vez que ele está em contato, né, e está analisando diretamente esses fenômenos que acontecem à sua volta. Aquilo que de fato ele tem comprovado por meio da experiência. A definição de conhecimento dada acima é de grande importância para a teologia pelas seguintes razões. A primeira torna claro o ponto de que na religião e na teologia, definida como a explanação ordenada e sistemática da religião, estamos lidando com um conhecimento verdadeiro. Então, não estamos simplesmente construindo especulações a partir de imaginação, a partir da fantasia, ok? Somente a partir de uma construção artística. Então, temos aí uma razão, ok, que capacita esse homem a fazer essa investigação, e temos fenômenos que de fato ocorrem e trazem para ele alguns elementos, que trazem para ele alguma possibilidade de fazer uma construção racional a respeito daquilo que acontece. Então temos aí uma relação entre essa investigação desse homem e os fenômenos que estão à sua volta para a produção de um conhecimento dirigido, de um conhecimento seguro. Então a partir daí temos uma forma racional de investigar esta questão religiosa. Lembre que estamos falando ainda de um âmbito geral, tá? Estamos falando ainda de um âmbito que não está falando especificamente do conhecimento acerca do Deus bíblico, do conhecimento do encontro ou da relação com o Deus verdadeiro, mas de uma capacidade geral de investigação acerca de Deus. Como eu já falei aqui, a definição reconhece a natureza da própria razão. Deixa eu voltar só um pouco aqui. Em segundo lugar, mantém o conhecimento adequadamente fundado. Em segundo lugar, mantém o conhecimento adequadamente fundado em uma psicologia sensata. Ok, então está sendo corretamente dirigido, né? Não é um conhecimento irresponsável, não é um conhecimento de mitologias ou fábulas, uma construção completamente imaginária, mas sim um conhecimento dirigido, sensato. A definição reconhece a natureza da própria razão, contribuindo para nosso conhecimento, e não nos deixa meramente recipientes passivos de impressões vindas de fora. Então, há uma interação, há os fenômenos ocorridos afora e há uma construção racional, uma análise racional sobre esses fenômenos, ok? Não é simplesmente passivamente receber e reproduzir, receber e comunicar, com uma tradição que passa adiante ideias totalmente mitológicas, né? Então, é um outro caminho. A razão do homem confere sua impressão a todo o conteúdo do conhecimento, como uma caneta confere forma
com uma caneca, um copo, né, confere forma à água que pega de uma correnteza. A definição também ressalta a própria experiência, os processos da vida pelos quais estamos em contato com o mundo ao nosso redor. E por último, é uma definição que reconhece a presença de todas as faculdades e potenciais humanos nos processos do conhecimento. Então o homem emprega toda a sua capacidade, o homem emprega toda a sua habilidade de investigação para analisar e para tirar conclusões seguras, conclusões dirigidas, ok? Conclusões que sejam subordinadas a um conceito lógico, a uma verdade evidente. O homem não é uma razão, deixa eu ver se eu estou no lugar certo, isso, exatamente, o homem não é uma razão abstrata, ou uma vontade abstrata, ou um sentimento abstrato. O homem não é uma razão abstrata, ou vontade abstrata, ou sentimento abstrato. Ele é todas estas coisas em combinação. Nenhum destes atua jamais por si só. Esse conceito de conhecimento é de grande importância para a teologia. É um ponto de contato vital e de concordância entre a psicologia científica moderna e a Bíblia, como veremos. É um ponto de contato vital e de concordância entre a psicologia científica moderna e a Bíblia. E aí vemos como é importante levar a sério esse tipo de investigação, como é importante levar a sério esse conhecimento adquirido de forma metodológica, porque também demonstra, por outro lado, como levamos a Bíblia a sério, como levamos a palavra de Deus a sério, como levamos a investigação acerca de Deus a sério, né? Como lidamos isso com seriedade. Então, diferentemente de tantas fábulas e tantos mitos que surgem por aí, que são apenas recebidos e transmitidos no âmbito da tradição, simplesmente por costume, e não são questionados e não são investigados, o conhecimento gerado, transmitido pela Bíblia Sagrada está assim sendo escrutinado, está assim sendo investigado. E o conhecimento é analisado a partir desses critérios. O critério no qual nós temos um âmbito racional, inato ao homem, que é um empregado, todas as suas faculdades são empregadas nessa investigação, e os fenômenos são analisados com seriedade. Uma vez que há essa análise, a produção de conhecimento seguro. E esse conhecimento seguro, por exemplo, contribui cada vez mais para o entendimento melhor acerca de Deus, sua relação com o cosmos, né, com o homem e com o cosmos ao seu redor, e como tudo isso pode nos orientar na forma como tudo isso foi criado, foi dirigido, como tudo isso é governado de fato por Deus. E como a Sagrada Escritura cada vez mais vai se mostrando mais profunda, né? É uma investigação que não é mais apenas rasa, é uma investigação cada vez mais profunda acerca de toda a sua veracidade. Tá, ok? Em tela você tem, ó, na definição do que é conhecimento, temos a própria razão como fator interno e que se fundamenta em verdades axiomáticas. Então existe algo que é óbvio, que é auto-evidente. Não resta aí mais necessidade de investigações. Há o fator externo da captação de experiências. Aí existem os fenômenos que estão acontecendo ao nosso redor, o que possibilitará a capacidade de inferir a verdade a partir dos dados. Então existe uma investigação que é feita, né, no âmbito da razão, empregando-se todas as faculdades mentais do homem em relação a esses fenômenos, essas evidências que estão sendo produzidas em sua volta e que falam acerca de Deus. Como a gente viu, a gente vai ver até um pouco mais ainda algumas informações sobre isso no livro Teologia para Pentecostais, de Walter Brunelli. A gente vai ver as diversas formas de investigação acerca de Deus, antropológica, né, num nível de moral, num nível de emocional, nível moral, emocional, tá certo? A gente vai ver ainda cosmológica, acerca da natureza, a teleologia, ok? A gente vai ver também o conhecimento especial que nos é fornecido pela Sagrada Escritura, como está sendo cada dia mais investigado de uma forma mais especializada. Nós temos ciências auxiliares que têm entrado aí para contribuir com essa investigação. A arqueologia é sem dúvida uma das mais importantes ciências auxiliares nessa investigação. Então vemos que é uma forma de levar tanto a Bíblia Sagrada a sério, como levar Deus a sério, fazer uma investigação séria e produzir um conhecimento seguro, né, acerca disso, tá ok? Deixa eu só dar uma conferida se de fato a câmera continua gravando, só um minuto.
tudo ok com a câmera. Vamos seguir aqui a nossa investigação nesses conteúdos, porque eles vão contribuir cada vez mais com o entendimento da nossa matéria. Veja aqui. A seguir, partiremos para a definição de religião. A seguir, partiremos para a definição de religião. Isto preparará o caminho para uma declaração de como se origina o conhecimento de Deus e como a teologia se torna necessária como uma expressão ordenada. Então eis aí o emprego, né? O campo, a importância, o valor da teologia. A teologia é esse conhecimento que junta todas as faculdades humanas em prol de um entendimento melhor acerca de Deus, acerca da Sagrada Escritura e acerca do mundo ao nosso redor. É um conhecimento sistemático, conduzido, tá ok? Para que não sejamos vítimas de especulações, para que não sejamos vítimas de coisas arbitrárias que advêm de um conhecimento não comprovado. Então temos aí a teologia como uma ferramenta fundamental, uma ferramenta extraordinária, que pode salvar mesmo pessoas de enganos absurdos, pode salvar pessoas de engodos, né, de enganações construídas por mentes malignas que pretendem manter outras cativas, que pretendem até usurpar delas, muitas das vezes, seus bens e sua própria vida. Então a teologia, ela questiona todas essas coisas, ok? Então temos aí a teologia como uma importante contribuição para a igreja na atualidade e para as pessoas de modo geral. Isso preparar o caminho, como eu já li, e como a teologia se torna necessária, como uma expressão ordenada e sistemática do significado da religião. Ok? Há muitos caminhos para definir religião. Alguns adotam os tipos mais inferiores de religião, tais como o fetichismo e o animismo. A gente vai ver aqui também uma investigação e uma crítica na teologia sistemática de Stanley M. Orton, fazendo um contraponto àquilo que tem sido alegado por alguns estudiosos que afirmam ser, na verdade, a religião também fruto de um processo evolutivo, no qual teria se dado início com o fetichismo e com o animismo, evoluindo ao longo da história humana, também, né, seguindo esse mesmo padrão evolutivo, chegando até o monoteísmo. Então seria meramente fruto de um processo evolutivo do próprio ser humano. Seria algo meramente, né, básico e natural, ok? Então temos aí também uma perspectiva, né, do ateísmo, do materialismo influindo aí nessas investigações. A gente vai ver todas essas correntes aí que questionam o conhecimento acerca de Deus. E ele vai fazer um contraponto a isso e mostrar que existem evidências que contraditam essas teorias, ok? Então, inclusive muitas coisas que são teorias e que não gozam de comprovação definitiva, têm sido colocadas como se fossem verdades absolutas, têm sido colocadas como se fossem verdadeiras religiões, tá certo? Religiões neste âmbito da ciência ateia. Há muitos caminhos para, como eu já li aqui, para definir religião. Alguns adotam tipos mais inferiores de religião, tais como o fetichismo e o animismo, ok? Nas aulas de seitas, heresias ou de heresiologia, nós falamos acerca disso, tá ok? Fetichismo é atribuir poderes mágicos a certos objetos, e o animismo é transferir essas características mágicas aos animais, né? Como entender até que o homem teve origem em certos animais, esses animais se tornam totêmicos, se tornam objeto de adoração, tá certo? Se tornam objeto de culto. Então o animismo, não somente no sentido da fauna, da flora, mas também de entender que os rios têm vida, as montanhas têm vida, é o ânima, tá certo? E conferir esse entendimento do ânima para todos esses seres da natureza. Então nós temos espíritos dos rios, espíritos dos animais, espíritos das florestas e por aí vai. Então temos aí esses tipos de religião mais básicas, que são encontrados aí, mas alguns especularam em cima disso aí, tentando enxergar evolucionismo dentro dessas manifestações também. E afirmam que as diversas religiões são simplesmente um desenvolvimento destas. Então eis aí esta declaração que vai ser contraditada ali depois pela teologia sistemática de Stanley. Outros iniciam no outro extremo, adotam algum princípio altamente intelectual ou filosófico, conceito, né, metafísico, por exemplo,
como se contivesse a essência de todas as religiões, como se aquela fosse, né, a essência, aquilo que estará presente de maneiras diferenciadas em todas as religiões, sendo aquela a de maior elevação, a maior, aquela que foi mais purificada, né, ao longo do tempo, como se contivesse a essência de todas as religiões. Os defensores de certas formas de idealismo adotam o último método. Então temos aí, né, os métodos que são os caminhos que são traçados, né, por cada um nessa investigação. Deixa eu encontrar aqui. Aqui, a religião se torna assim um processo do intelecto. A religião é resultado, né? Seria resultado então apenas de mero intelecto humano. Seria arbitrariamente uma criação humana, uma invenção humana, tá ok? É isso que eles estão tentando colocar aqui. A religião se torna assim um processo do intelecto a religião se torna assim um processo do intelecto nas suas reações sobre o mundo ao nosso redor. Então é apenas uma reação, né, do intelecto humano em relação ao mundo que o cerca. Há vários outros métodos adotados para se definir religião. O melhor método, entretanto, não consiste em tomar o que é inferior, nem mesmo de maneira abstrata o que é elevado, se quisermos obter uma definição geral de religião. O melhor método é o de estabelecer os elementos essenciais. O melhor método é de estabelecer os elementos essenciais que pertencem à ideia de religião em si mesma, e que são encontrados entre homens religiosos. Isto conduzirá naturalmente à consideração da religião cristã, que é o ideal e cumprimento de todas as outras diversas tentativas de se aproximar à definição de religião. Então ele vai não partir do externo, daquilo que especulam sobre religião, para tentar defini-la, mas vai partir da própria manifestação religiosa e ver o que ela nos fornece. A partir daquilo que ela nos fornece, investigar, construir um conceito mais correto acerca dela. Veja, em termos mais gerais, então, definimos religião. Veja, conhecimento como conhecimento de uma potência não nossa, algo externo, algo fora, e que é poderoso, tá certo? E que podemos ver o seu resultado, podemos analisar através dos fenômenos a sua manifestação. Então, como conhecimento de uma potência não nossa e um esforço de estabelecer relações harmoniosas com ela. Então, primeiro, o reconhecimento. Há uma força externa que não advém nem de mim, nem da minha coletividade, e que está interagindo comigo. Então eu quero me relacionar com ela de alguma forma. E vai começar o estabelecimento daquilo que se entende como culto, que inclusive vai dar origem àquilo que se chama cultura na atualidade. Veja. 2. O objetivo na religião é pessoal. O objetivo na religião é pessoal. Espíritos supra-humanos, um espírito supremo pessoal. Então, a necessidade de um relacionamento, a necessidade de um contato. Então, existe aí uma necessidade pessoal de um relacionamento ou com esses espíritos, como alguns conceitos, panteísta, politeísta, ou com um espírito supremo pessoal, e aí entra o monoteísmo, ou até o deísmo, só que o deísmo não tenta se relacionar, tá certo, com este ser. O teísmo, dentro do teísmo, o monoteísmo. O 3. A relação com esses poderes supra-humanos se realiza em termos pessoais e sobre a base de relacionamentos pessoais. Essa relação pessoal tem em si pelo menos os seguintes elementos: A. Revelação da parte de Deus ou deuses adorados. E B. Confiança e adoração por parte do ser humano. Então, o caminho de mão dupla, né? Então, uma revelação por parte desse Deus ou deuses, a partir desses fenômenos, a partir desses acontecimentos que estão presentes aí na vida das sociedades, eles entendem que há uma comunicação desse ser para com eles, que o ser está entrando em contato. E a partir dessa tentativa de contato, em contrapartida, ele realiza culto. Em contrapartida, ele faz rituais. Em contrapartida, ele estabelece, né, algumas liturgias para tentar aplacar essa deidade, ou para tentar se relacionar com ela, ou em alguns casos para tentar manipulá-la. Aí você vai ver as formas mais primitivas de religião, como foi descrito aqui, o fetichismo e o animismo, como tentam até manipular, né, essas forças da natureza que eles entendem ser supra-humanas. O 4. A religião também inclui como essência dessa relação pessoal
um exercício dos sentimentos, da vontade e do intelecto. Dos sentimentos, da vontade e do intelecto. Os sentimentos entram em ação porque há um senso de dependência e necessidade. Então eis aí uma tentativa de relacionamento a partir da situação na qual ele se entende necessitado, na qual ele se entende dependente. E ele quer então buscar um relacionamento que seja propício para ele, tornar essa deidade propícia a ele. Então eis aí uma necessidade expressa, né, por essa via. A vontade está incluída porque há um ato de submissão e conformidade à vontade do objeto de culto. Então eis aí agora um outro elemento que está presente agora no culto, né, onde há uma tentativa de, por meio dessa submissão, estabelecer uma relação. Então, nós nos submetemos a este espírito por entender esse espírito ser superior a nós, por entender esta força, essa potência ser externa e ser maior do que nós. Então nos submetemos a ela para então obter algum benefício dessa submissão. E aí deixam claro essa submissão por meio do culto, lhe prestam culto, ok? Em vez de ter culto prestado a si, eles prestam culto a estas forças que entendem superior. O intelecto está ativo porque ali surge um conhecimento do objeto de culto como resultado da relação religiosa. Vão se produzir liturgias que estabelecem o que é correto, o que é incorreto, o que é aceitável para um culto. Vão se estabelecer livros religiosos, então as diversas bíblias, vamos dizer assim, né, que estão ligadas às diversas manifestações religiosas, dizeres, né, sabedoria popular. Então tudo isso será produzido, né, como resultado de uma relação intelectual com esses fenômenos, de uma relação intelectual com essas deidades, ou com esse Deus, ok? Então a partir disso aí temos um envolvimento total de sentimentos, tá certo? De emoção, de intelecto dentro dessa relação, dentro desse relacionamento. O 5 aqui, acrescentamos que o objetivo proposto da religião é redenção. O objetivo proposto da religião é redenção. A redenção é distintamente uma palavra cristã, mas há um sentido elementar cuja ideia existe em todas as religiões. Os homens tendem a fazer alianças com forças bélicas superiores a fim de assegurar êxito na guerra, ou para evitar perigos de diversos tipos. A ideia de redenção é completamente modificada na religião cristã. E aí já começa a trazer uma definição um pouco mais estrita para essa questão particularmente cristã. E aí ele cita aqui, né, algumas manifestações nas quais as pessoas se relacionam com esses espíritos ou com essas forças supra-humanas, tentando se beneficiar da sua força, mas sabendo que são também perigosas e precisam ser aplacadas. E existem dentro desse âmbito de relacionamento alguns que são até um tanto complexos, como por exemplo situações que foram descritas na aula de angelologia sobre um culto antigo praticado na Babilônia a um demônio chamado Pazuzu. Então faziam-se estatuetas desse Pazuzu como amuletos, como enfeites, por exemplo, e certas mulheres grávidas gostavam de carregar no pescoço essa imagem do Pazuzu, como que atraindo para si este demônio para espantar outros demônios que eram nocivos tanto à grávida quanto à criança. Então era uma espécie de uma troca de favores. Eles ofereciam algum tipo de culto a esse Pazuzu para se beneficiar da própria maldade dele, tá certo? Que causa prejuízo a outros espíritos que lhes eram nocivos. Então, uma situação até um tanto complexa de relacionamento com seres que são claramente nocivos, né? Que são maus. Mas aí você vê essa mentalidade pagã. Essa mentalidade pagã, ela incentiva um tipo de tentativa de manipulação das forças e energias. É um conceito de Deus um tanto distorcido em relação ao padrão bíblico, em relação à revelação da Sagrada Escritura. E aí quando ele fala de redenção, nós vemos um aspecto muito propriamente cristão, no sentido do homem entender que Deus o resgata, no sentido de entender que Deus o salva, né, que Deus o tira dessa situação de perdição e estabelece com ele uma comunhão, estabelece com ele um relacionamento para o trazer para esse novo âmbito de vida no qual ele será elevado, no qual ele será perdoado, será restaurado, conduzido aí para a comunhão e a intimidade e o amor, né, desse Deus.
Então vemos aí uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva bastante cristã em relação a isso. Percebemos que a definição que acabamos de dar é projetada para demonstrar o conteúdo da fé religiosa encontrada em geral. Então temos aí, como já falei, uma investigação geral acerca dessas questões. Então isso pode ser conduzido sistematicamente, pode ser conduzido racionalmente para analisar essas manifestações de modo geral, ok? Em geral entre as nações, são elementos comuns mantidos de modo imperfeito e indefinido, sempre que há atividade religiosa entre os homens. Também deve ser observado que a definição não trata a questão do grau de verdade. Não trata a questão do grau de verdade ou falsidade das formas de religião. A investigação ainda não é essa. É analisar as religiões em si, suas manifestações, para atribuir-lhes veracidade e falsidade. Mas apenas o fato dela existir, o fato de haver essa manifestação, de haver esse interesse, de haver essa interação da humanidade com o mundo espiritual e da produção de um conhecimento a partir desse relacionamento, dessa interação. Ok? Então é apenas isso. Das formas de religião a qual é aplicada. O objetivo contido nela é simplesmente expressar o significado de religião em uma forma abrangente. O significado de religião em uma forma abrangente, a fim de tornar a definição inclusiva para a religião cristã. Uma vez investigado esse âmbito mais geral, agora nós vamos especificar isso na investigação cristã. Então, primeiro, uma investigação do âmbito mais geral, para investigar, analisar, compreender a manifestação do religioso dentro da humanidade. E a partir disso, estreitar a pesquisa para uma investigação cristã. Agora, precisamos apenas ressaltar o lugar central de Jesus Cristo, revelador e mediador de Deus aos homens, juntamente com os elementos que resultam da vida redimida em e através de Cristo. E aí nós temos agora uma revelação específica, tanto na questão religiosa, quanto mais ainda na questão da religião cristã, da verdade presente na religião cristã. E como o Senhor Jesus Cristo, ele nos traz de fato uma revelação que nos conduz a um conhecimento muito mais profundo, muito mais assertivo, né? Muito mais específico acerca de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo revela o Pai, como ele mesmo disse. Em tela você tem, aplicando-se ao conhecimento religioso de modo geral, observamos a existência de uma potência superior e externa a nós mesmos. 2. Elementos não físicos ou espirituais, podendo ser espíritos supra-humanos ou um espírito supremo, ok? 3. O relacionamento pessoal com a revelação por parte deste ou destes seres e a confiança estabelecida na captação dessas experiências. Então, uma vez que há as experiências, haverá o resultado dessas experiências, que aí você vai ver cultos, liturgias, rituais, narrativas, mitologias, textos sagrados, que são produzidos como resultado desse relacionamento. E a Terra está simplesmente abarrotada deles. Tá, ok? Então é muita petulância, muita arrogância de determinados meios desprezarem totalmente esse tipo de conhecimento. Envolvimento de sentimentos e intelecto, nessa experiência, pela percepção de sensações e constituição de culto. Então você vai ter o envolvimento das faculdades humanas tentando compreender essas manifestações, por isso produzindo um certo tipo de conhecimento. Tá, ok? Então temos aí, dentro dessa questão do livro A Religião Cristã, investigando a seriedade, tá certo, dessa produção de conhecimento no âmbito religioso. Ok? Não é uma coisa totalmente caótica e bagunçada e arbitrária. Há sim meios de se produzir conhecimento sério dentro desse âmbito religioso, desse âmbito da fé, essa interação entre a fé, tá certo, e os fenômenos e as faculdades humanas sendo empregadas nessa investigação. Do jeito que há religiosos irresponsáveis que produzem coisas de forma arbitrária, também há supostos cientistas que alegam seriedade para suas pesquisas, mas que na verdade estão produzindo um conhecimento arbitrário, ok? Estão tentando impor ele por autoritarismo e estão na verdade forjando provas para tentar justificar as suas teorias. Então